Em uma noite chuvosa de outono em Lisboa, Miguel, o meu melhor amigo heterossexual de toda a vida, inclinou-se subitamente e beijou-me com uma intensidade que me deixou paralisado, transformando anos de amizade platônica em um turbilhão de confusão e desejo reprimido. No dia seguinte, quando a minha irmã nos viu juntos de forma suspeita, o segredo explodiu como uma bomba, levando a uma confrontação familiar que ameaçou destruir tudo o que eu havia construído para esconder a minha orientação. Eu, João, de 25 anos, sempre soube que era gay, mas nunca imaginei que o homem que eu amava em silêncio seria o catalisador para o meu mundo desabar. Cresci em uma família conservadora no bairro de Alfama, onde as tradições católicas ainda ditavam o ritmo da vida cotidiana. Meu pai, um pescador aposentado chamado António, valorizava acima de tudo a honra e a reputação da família. Minha mãe, Maria, era a típica dona de casa portuguesa, devota à igreja e aos vizinhos bisbilhoteiros. Eles esperavam que eu seguisse o caminho convencional, estudar, casar com uma boa moça e dar netos. Mas eu era diferente. Desde a adolescência, lutava contra sentimentos que a sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda estigmatizava em círculos mais tradicionais. Miguel entrou na minha vida aos 10 anos, quando nos conhecemos na escola primária. Ele era o garoto extrovertido, capitão do time de futebol, sempre rodeado de namoradas. Eu era o quieto, o que preferia livros a festas. Nossa amizade era improvável, mas inquebrável. Passávamos horas jogando bola no campo das Cebolas ou bebendo cerveja no mirador da Senhora do Monte, compartilhando sonhos e segredos, exceto o meu maior segredo. Aquela noite fatídica começou como qualquer outra. Estávamos no meu apartamento pequeno em Bairro Alto, assistindo a um jogo do Benfica. Miguel havia terminado com a namorada recente, Sofia, alegando que ela era demasiado ciumenta. Ele bebia mais do que o habitual, e eu tentava consolá-lo com piadas leves. De repente, ele virou-se para mim, os olhos vidrados, e disse: João, tu és o único que me entende de verdade. Antes que eu pudesse responder, seus lábios tocaram os meus. Foi um beijo breve, mas carregado de eletricidade. Meu coração acelerou, uma mistura de euforia e terror. Eu me afastei, gaguejando: o que foi isso, Miguel? Estás louco? Ele riu nervoso, passando a mão pelo cabelo. Não sei, cara. Foi só um impulso. Esquece. Mas eu não podia esquecer. Aquele momento abriu uma fresta na minha armadura, e o medo de que ele soubesse dos meus sentimentos me consumia. No dia seguinte, a minha irmã Ana, de 22 anos, apareceu sem avisar. Ela morava com os pais, mas frequentemente visitava para verificar se eu estava bem. Encontrou-nos na cozinha, Miguel ainda de ressaca, e eu tentando agir normalmente. Mas o ar estava carregado. Ana, perspicaz como sempre, notou o desconforto. O que se passa aqui? Vocês parecem que viram um fantasma. Miguel saiu apressado, alegando um compromisso. Sozinho com Ana, tentei despistar, mas ela insistiu. João, eu vi como vocês se olhavam. Há algo mais, não é? Meu silêncio foi resposta suficiente. À noite, o telefone tocou. Era a minha mãe, chorando. Ana havia contado tudo, ou pelo menos o que imaginava. Filho, o que é isso de beijar homens? Isso não é de Deus. O pânico instalou-se. Meu pai, ao fundo, gritava ameaças de me deserdar. Eu me sentia traído pela minha própria família, e o pior, Miguel nem sabia o estrago que causara. Decidi confrontar Miguel. Encontrei no seu emprego uma pequena loja de vinhos no Chiado. Ele evitou o meu olhar inicialmente, mas eu forcei a conversa. O que foi aquele beijo? E agora a minha família sabe. Ele empalideceu. Desculpa, João. Eu não sei o que me deu. Estou confuso. Sempre fui hetero, mas contigo é diferente. Suas palavras eram um bálsamo e uma maldição. Diferente. Isso significava que ele sentia algo. Mas e se fosse só curiosidade? A sociedade portuguesa, com suas leis progressistas como o casamento gay desde 2010, ainda carregava resquícios de machismo e homofobia em famílias como a minha. Eu via amigos gays sendo ostracizados, perdendo empregos ou sofrendo bullying. Agora, era a minha vez. Voltei para casa, o peito apertado, sabendo que uma escolha se aproximava: negar tudo e manter a paz familiar, ou assumir e enfrentar o desconhecido. Os dias seguintes foram um inferno de ligações e visitas. Meu pai veio pessoalmente, olhos vermelhos de raiva. Tu não és assim, João. Isso é a influência dessa cidade liberal. Volta para casa, arranja uma namorada decente. Eu tentei explicar que não era escolha, mas ele não ouvia. Se continuas com isso, esquece a herança, esquece a família. A pressão era esmagadora. Miguel,
por sua vez, começou a se afastar, mandando mensagens evasivas. Preciso de tempo para pensar. Eu me sentia sozinho, questionando se valia a pena arriscar tudo por um beijo impulsivo. Mas no fundo, sabia que era mais, era sobre ser autêntico. Em uma noite insone, olhando para o tejo da minha janela, decidi que não podia mais esconder. Liguei para Miguel, precisamos conversar de verdade. Ele concordou, marcando um encontro no dia seguinte. O que viria a seguir mudaria tudo. O encontro com Miguel aconteceu em um café discreto na Baixa, longe dos olhares curiosos. Ele chegou atrasado, o rosto marcado por noites mal dormidas. João, eu não sou gay, disse ele logo de cara, como se quisesse se convencer a si mesmo. Mas aquele beijo. Não foi só álcool. Eu sinto algo por ti, mas não sei o quê. Meu coração disparou. Era o que eu sonhara por anos, mas agora, com a família em chamas, parecia uma armadilha. E a tua reputação? As tuas namoradas? Isso vai destruir tudo, respondi, a voz tremendo. Ele baixou a cabeça, eu sei. Mas e se tentarmos? Discretamente. A proposta era tentadora, mas eu via os perigos, viver na sombra, mentindo para todos. Era isso que eu queria. Enquanto isso, a pressão familiar intensificava. Minha mãe ligava diariamente, alternando entre súplicas e acusações. Pensa nos teus avós, João. Eles não aguentam um escândalo assim. Eu me sentia culpado, como se minha identidade fosse uma traição. Ana, a traidora involuntária, tentou-se desculpar, eu só queria ajudar, achava que os pais precisavam saber. Mas o dano estava feito. No trabalho, como professor de história em uma escola secundária, comecei a notar olhares estranhos. Rumores se espalhavam rápido em Lisboa, e eu temia perder o emprego por influenciar mal os alunos. A sociedade portuguesa, apesar de tolerante em superfície, ainda tinha bolsões de preconceito, especialmente em instituições educacionais conservadoras. Decidi confrontar o diretor, mas ele negou qualquer problema, embora eu soubesse que era mentira. Miguel e eu começamos a nos encontrar em segredo. Caminhadas noturnas pelo Parque Eduardo VII, toques furtivos que me faziam sentir vivo. Ele confessou que questionava a sua sexualidade há meses, influenciado por histórias de amigos. Tu foste o gatilho, João. Mas isso for só uma fase. Suas dúvidas ecoavam às minhas. Eu o amava, mas via o custo. Ele perdia amigos que o chamavam de confuso, e eu enfrentava o isolamento familiar. Uma noite, após um abraço prolongado, ele disse, quero tentar ser honesto. Vamos contar aos meus pais. Eu concordei, mas o medo me consumia. Os pais dele, liberais de Cascais, talvez aceitassem melhor, mas e os meus? A reunião com os pais de Miguel foi tensa. Sentados na sala elegante da casa deles, ele gaguejou, mãe, pai, eu e o João. Estamos juntos. A mãe, Isabel, piscou surpresa, mas sorriu, se te faz feliz, filho. O pai, Rui, foi mais reservado, é uma escolha tua, mas pensa nas consequências sociais. Saímos aliviados, mas para mim era só o começo. Inspirado, decidi enfrentar os meus pais novamente. Marquei um jantar em casa deles. Cheguei com Miguel, mãos suadas. Meu pai explodiu ao vê-lo, é ele. O que te corrompeu? Miguel defendeu, senhor, não é corrupção. É amor. Mas meu pai o expulsou, e eu saí atrás, lágrimas nos olhos. Escolhe, João, ele ou a família, gritou ele. Naquela noite, chorei no ombro de Miguel, questionando se o amor valia o preço. Os conflitos internos cresciam. Eu me via no espelho, odiando a fraqueza de não poder mudar. Miguel lutava com a culpa de virar gay, temendo perder a identidade hetero que o definia. Começamos a brigar, ele queria discrição, eu queria liberdade. Uma discussão acalorada no meu apartamento terminou com ele saindo batendo a porta, talvez isso seja um erro. Sozinho, refleti sobre as escolhas. A sociedade nos forçava a pagar caro pela autenticidade. Amigos comuns se dividiam, alguns apoiavam, outros se afastavam, chamando-nos de aberrações. O stress afetava o meu desempenho no trabalho, recebi uma advertência por distrações. Miguel, por sua vez, enfrentava piadas na loja, perdendo clientes conservadores. O amor, que deveria unir, nos separava do mundo. Em um momento de desespero, procurei ajuda em um grupo de apoio LGBT em Lisboa. Lá, ouvi histórias semelhantes, famílias rompidas, mas também reconciliações. Uma mulher mais velha disse, o tempo cura, mas a verdade liberta. Inspirado, escrevi uma carta aos meus pais, explicando os meus sentimentos sem raiva. Não escolhi ser assim, mas escolho ser honesto.
Enviei, esperando o pior. Dias depois, Ana ligou, eles leram. Estão confusos, mas querem falar. Era um vislumbre de esperança, mas o caminho ainda era longo. Miguel e eu nos reconciliamos, prometendo enfrentar juntos. Mas o alto preço das escolhas nos deixava marcados. A conversa com os meus pais aconteceu em um domingo ensolarado, no jardim da casa deles em Alfama. Meu pai, com o rosto endurecido, começou: João, isso vai contra tudo o que te ensinei. Eu respondi calmamente: pai, é quem eu sou. Não é contra Deus, é parte da criação. Minha mãe chorava em silêncio, mas Ana interveio: deixem-me ser feliz. Miguel estava ao meu lado, segurando a minha mão discretamente. Aos poucos, as vozes baixaram. Meu pai não aceitou de imediato, mas disse: preciso de tempo. Saímos com uma trégua frágil, mas era progresso. No entanto, o alívio foi curto. No dia seguinte, um vizinho conservador espalhou rumores, e eu recebi mensagens anônimas de ódio. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, nos testava. Miguel enfrentava os seus demonios. Ele confessou que via um terapeuta em segredo, lutando com a bissexualidade emergente. Sinto-me traidor da minha antiga vida, disse ele. Eu o apoiei, mas internamente questionava se ele aguentaria. Nossos encontros tornaram-se mais intensos, cheios de conversas profundas sobre identidade e sociedade. Caminhávamos pela Avenida da Liberdade, discutindo leis como a adoção por casais gays, aprovada em 2016, mas ainda contestada por grupos católicos. Por que temos de pagar por ser quem somos? Perguntei. Ele respondeu: porque o mundo muda devagar. Mas o amor nos fortalecia, apesar das feridas. Então veio a traição. Um amigo em comum, Pedro, que eu confiava, revelou o nosso segredo em uma festa. João e Miguel são um casal agora, anunciou ele, rindo como se fosse piada. A notícia espalhou-se como fogo. No trabalho, o diretor me chamou: há queixas de pais. Talvez seja melhor pedir licença. Eu me senti traído, humilhado. Miguel perdeu um grande cliente na loja, não quer ser servido por um desses. A raiva nos consumiu. Confrontamos Pedro: porquê? Ele encolheu os ombros: achei engraçado. Não é grande coisa. Mas era. Aquela brincadeira custou-nos isolamento. Miguel explodiu: isso é o que acontece quando saímos do armário. Eu acalmei, mas o dano estava feito. Os conflitos morais aprofundavam. Eu questionava se insistir no relacionamento era egoísta, danificando a vida de Miguel. Ele, por sua vez, debatia se reprimir seria melhor para a família. Uma noite, após uma briga, ele disse: talvez devêssemos parar. Meu mundo desabou. Depois de tudo isso. Chorei. Ele recuou, mas a semente da dúvida plantada. Busquei consolo em livros sobre psicologia LGBT, lendo sobre internalizada homofobia. Entendi que as nossas lutas eram comuns, mas isso não aliviava a dor. Ana tornou-se aliada, convidando-nos para jantares secretos, tentando mediar com os pais. Eles estão mudando, devagar. Mas o tempo corria contra nós. Um incidente no metrô de Lisboa escalou tudo. Um grupo de jovens nos viu de mãos dadas e gritou insultos: maricas. Miguel reagiu, quase brigando. Saímos abalados, questionando a segurança. Vale a pena isso? Perguntou ele. Eu respondi: sim, porque é real. Mas internamente, duvidava. O stress afetava a saúde, eu perdia peso, Miguel tinha insonias. Decidimos viajar para o Porto, fugindo temporariamente. Lá, em um hotel à beira do Douro, reconectamos. Vamos lutar, prometemos. Mas ao voltar, uma surpresa: meu pai ligou. Venham jantar. Quero entender. Era um turning point, mas cheio de armadilhas. No jantar, as tensões explodiram. Meu pai questionou Miguel: tu eras normal. Por que mudar? Miguel respondeu: não mudei, descobri. A discussão virou caos, com acusações de influência maligna. Saí magoado, mas minha mãe seguiu-nos: dê em tempo a ele. O preço da honestidade era alto, mas começávamos a ver luz. No entanto, uma decisão errada pairava. Miguel recebeu uma oferta de emprego em Faro, longe. Talvez deva ir sozinho, para pensar. Meu coração partiu. Era o começo do fim. A oferta de emprego de Miguel em Faro veio como um golpe. É uma promoção, João. Mas significa distância. Eu via isso como fuga: estás a correr dos problemas. Ele negou, mas os olhos traíam. A nossa relação, outrora apaixonada, tornava-se frágil sob o peso das pressões.
Eu lutava no trabalho, defendendo-me em uma reunião com pais de alunos. O meu professor é gay. Isso afeta as aulas, reclamaram. O diretor defendeu, não, ele é profissional. Mas o estigma permanecia. A sociedade nos forçava a provar o nosso valor dobrado. Internamente, eu debatia a ética, era certo arrastar Miguel para o meu mundo. Ele sacrificava amizades, carreira. Eu perdi a família. Uma noite, confessei a Ana, talvez deva terminar. Ela discordou, lutem pelo que é certo. Inspirado, planejei uma surpresa, um fim de semana em Sintra, para reconectar. Lá, nos Palácios Encantados, falamos abertamente. Eu te amo, João. Mas o medo me paralisa. Chorei, então enfrenta-o comigo. Voltamos mais fortes, mas a realidade esperava. Miguel decidiu recusar o emprego, fico por nós. Era uma vitória, mas custosa. Então, a traição maior, descobri que Miguel se encontrou com Sofia, a ex-namorada. Foi só para fechar o ciclo, justificou. Mas vi mensagens, saudades tuas. O ciúme e a dor me consumiram. Traíste-me. Ele negou contato físico, mas a confiança quebrou. Brigamos feio, tu ainda és eterno no fundo. Saí, vagando pelas ruas de Lisboa, questionando tudo. Era isso o amor? Dor constante. Busquei refúgio em um bar gay no Príncipe Real, onde ouvi conselhos, o amor que era batalha. Voltei, perdoando relutantemente. Mas a ferida sangrava. Os pais dele, outrora apoiadores, agora hesitavam. Miguel, pensa na tua vida futura. A pressão social os afetava. Meu pai, por sua vez, amolecia, em uma visita surpresa, disse, não entendo, mas és meu filho. Era progresso, mas lento. Eu e Miguel tentávamos reconstruir, participando de eventos LGBT como o Arraial Pride. Lá, vimos aceitação, mas também protestos contra. Isto é Portugal moderno, disse Miguel. Mas um incidente, um repórter local nos fotografou, e a foto viralizou. Rumores no trabalho explodiram. Eu recebi uma suspensão temporária, para acalmar os ânimos. Miguel perdeu o emprego, clientes não voltam. O preço subia. Em desespero, consideramos emigrar para a Espanha, mais liberal. Mas isso significava abandonar raízes. Somos portugueses, devíamos mudar aqui, argumentei. Miguel concordou, mas a fadiga nos desgastava. Uma discussão final, talvez separemos para sobreviver. Chorei, não, isso é rendição. Reconciliamo-nos, mas o alto custo nos mudava. Eu me tornei ativista sutil, falando em grupos sobre discriminação. Miguel juntou-se, encontrando propósito. Mas o trauma permanecia. Finalmente, meu pai convidou-nos para um almoço. Quer tentar? Era esperança, mas frágil. A alta tensão culminava, um confronto com Pedro, o traidor. Encontramo-o em uma festa. Desculpem, fui idiota. Miguel perdoou, eu não. Tu nos custaste tudo. Saímos, fortalecidos na união. Mas o destino estava, Miguel recebeu ameaças anônimas. Deixem Lisboa ou sofrem. O medo nos uniu mais. Decidimos reportar à polícia, enfrentando o sistema. Isso é crime de ódio, disse o agente. Pela primeira vez, sentimos-nos protegidos pela lei. Mas o dano psicológico era profundo. Com o relatório policial, ganhámos uma sensação de justiça, mas as cicatrizes emocionais persistiam. Miguel e eu nos mudamos para um apartamento maior em Belém, simbolizando um novo começo. Lá, reconstruímos, terapias conjuntas, onde exploramos traumas. Eu traí a confiança por medo, admitiu ele sobre Sofia. Eu perdoei de verdade, e eu te pressionei demais. O amor evoluía, mais maduro. Minha família progredia, jantares semanais com pais, onde o desconforto diminuía. Meu pai até perguntou sobre Miguel, ele trata-te bem. Era aceitação relutante, mas real. Ana tornou-se a ponte, organizando encontros. No trabalho, voltei mais forte, com apoio de colegas progressistas. Miguel encontrou emprego novo em uma vinícola inclusiva. A sociedade nos moldava, mas nós a desafiávamos. Participamos de marchas, voz contra preconceito. Portugal mudou, mas precisa mais, discursava eu em um evento. Miguel orgulhava-se, tu és corajoso. Mas reflexões profundas vinham, o preço pago, amizades perdidas, saúde mental abalada, valia. Sim, pela liberdade. Um dia, em uma caminhada pelo castelo de São Jorge, Miguel ajoelhou, casa comigo. Lágrimas rolaram. Sim.
Planejamos uma cerimônia simples, convidando famílias. Meus pais aceitaram, hesitantes. Os dele, entusiastas. O casamento, em uma capela laica, foi emocionante. Votos, pelo que sacrificamos, prometo te honrar. Mas nem tudo era perfeito, alguns parentes boicotaram, lembrando o custo. Pós-casamento, enfrentamos nova pressão, a adoção. Queremos filhos, dissemos. Mas leis e sociedade questionavam. Meu pai opôs, crianças precisam de mãe. Debateu cética, é certo impor nossa luta a inocentes. Prosseguimos, adotando um menino órfão. A família crescia, mas com desafios. O garoto, Tiago, trouxe alegria, mas também escrutínio social. Filhos de gays sofrem, diziam críticos. Nós protegíamos, ensinando resiliência. Anos passaram, o amor perdurava, marcado por lições. Olhando para trás, via as escolhas controversas, insistir apesar da dor, perdoar traições, desafiar normas. Miguel e eu, agora nos 30s, éramos exemplo para outros. Mas a sociedade ainda evoluía devagar. Em uma noite reflexiva, perguntei, pagamos demais? Ele sorriu, não, ganhamos tudo. No fim, a autenticidade triunfou, mas com cicatrizes. Foi certo priorizar o amor sobre a conformidade familiar e social,